Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição do nosso Plantão Glorioso nessa terça-feira. Tá vendo essa capa? Respeitem o Botafogo. Pois é, o Botafogo, depois de estar embalado de fazer essa campanha sensacional aí com o Anderson Moreira, voltou a ser pauta, não é de hoje, tá? Na mídia tradicional. E ontem, no programa Bem Amigos, confesso para vocês que não vejo, mas as notícias, que fui recebendo ao longo do programa, acabei ligando lá para assistir, e ver o que se falava do Botafogo. Mais de uma hora dentro do programa Bem Amigos, falando do momento do Botafogo, da história do Botafogo e como o Botafogo tem que ser respeitado. Então é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, depois da vinheta. Chegamos a 31 mil inscritos, a gente agradece a todos vocês que estão fazendo parte aí da nossa família Gigante Glorioso. Então, se está assistindo e não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa um like aí no nosso vídeo para que esse vídeo chegue a mais botafoguenses no Brasil e no mundo. E gosta tanto do Gigante Glorioso, quer ser membro? Então seja membro da família GG, só clicar aí. Seja membro e aí você faz parte, totalmente parte mesmo ali da nossa família, nos grupos de WhatsApp, nas promoções dos produtos do canal Gigante Glorioso. Agora, galera, recomendo que vocês me sigam lá no Twitter, tá aqui embaixo, tá? Gui Cardoso84, me sigam lá no Twitter que eu vou trazer informações quentíssimas. Inclusive, hoje estarei na apresentação do Rafael. Já tô me arrumando, indo para lá. Então o canal Gigante Glorioso vai trazer a apresentação in loco do Rafael no Botafogo. Sigam o Michael Martins também, é o maior editor do Brasil e tem informações sempre quentes do Botafogo. Michael Martins, com 2 S e 2 T's no Twitter. Agora vamos falar de Botafogo. Gente, o Anderson Moreira foi o convidado de ontem do programa Bem Amigos na Sport TV, nas instituições Globo, programa comandado pelo Galvão Bueno. Tá? E algumas palavras do Anderson Moreira eu quero destacar aqui, porque mostra o quão mal administrado foi o Botafogo durante tantos anos. Vocês viram que o Anderson Moreira falou sobre o que ele achava que seria o Botafogo antes dele chegar, né? O que ele pensava que teria no Botafogo. O Anderson, ele foi muito claro, ele disse que não imaginava que o Botafogo tivesse uma estrutura tão positiva. Gente, o Botafogo não tem centro de treinamento ainda. O local onde o Botafogo faz os seus treinamentos, a sala de fisiologia, de preparação, da academia, não é nenhuma das melhores do Brasil, mas o peixe que se vende do Botafogo, e se vendeu pelo menos nos últimos 15, 20 anos, é o de terra arrasada. É o de terra arrasada. Porque já foi muito pior, né? Quem vê aí o nosso especial da quinta-feira passada, o Marcelo e o André, campeões de 1993, campeões da América, vão dizer para vocês que já foi muito pior. Ainda é ruim, porque o futebol evoluiu, a questão física se sobrepõe à questão técnica, então você precisa de um centro de treinamento de muita qualidade, de aparelhos modernos. O Botafogo, a passos muito lentos, vem evoluindo, mas o destaque aqui da fala do Anderson Moreira é como cidadãos como, como é que chama? Até ia falar Luxemburgo, Montenegro, Rotenberg, Agostini, Sepp, Mufarrez, essa turma toda que passou pelo Botafogo, como eles passam a imagem de um clube acabado, falido, em cinzas, né? E aí o Anderson chega aqui e diz, cara, eu me surpreendi, a pauta tá aqui, ó. Eu me surpreendi com a chegada no Botafogo. Equipe da mais profissional possível, segundo o Anderson Moreira. Fez até um elogio ao Eduardo Freeland, porque ele conseguiu manter o grupo focado, unido, mesmo na 14ª posição. Quando o Anderson chegou ao Botafogo, o Botafogo estava na 14ª posição da Série B. E a resposta veio no segundo, terceiro jogo, o Botafogo já tinha a cara do Anderson Moreira. Quanto confiança, não. Foi uma vitória, assim, bacia das almas, né? Mas contra CSA e Vasco, o time já tinha a cara do Anderson Moreira, já sofria menos e já conseguia se impor mais. Então, isso será mágica? Não. De certa forma, a gente tem que se render, nesse sentido aqui, ao trabalho que foi feito pela direção de futebol. De manter o grupo focado. De manter o grupo unido.
e um grupo que abraçou imediatamente a ideia do Anderson Moreira. Então ele diz que foi surpreendente até para ele, né? Perguntaram se ele tinha varinha mágica, né, para fazer o que fez no Botafogo. Ele disse que não. Claro que não, né? Mas o que fez com que o Botafogo conseguisse chegar nesse nível foi também o aspecto estrutural que ele imaginou que fosse bem pior. Então olha só a imagem que se tem do Botafogo aí fora. Por que vocês acham que treinadores mais renomados não quiseram passar pelo Botafogo? Eles não conhecem o clube, eles não conhecem a estrutura do clube, eles não conhecem a grandeza do clube, como é que o clube está sendo administrado, como é que o clube está sendo gerido. O Anderson topou o desafio imaginando o pior dos cenários. Quando ele se deparou com um cenário que não é tanto terra arrasada, ele consegue fazer esse trabalho aí, de 9 vitórias em 11 jogos. Tá? Isso porque a imagem que se vende do Botafogo é a pior possível. Então, eu quero aqui nesse vídeo publicamente agradecer aos profissionais que estão mudando a imagem do Botafogo no cenário nacional. Jorge Braga, Lênin Franco, por que não? Pelo menos internamente o Eduardo Freeland, recebendo esse elogio público do Anderson Moreira, recebe aqui também do nosso canal Gigante Glorioso. Nossa pinima com o Eduardo Freeland é outra, todo mundo já sabe aqui, né? Ele não era o diretor de futebol ideal para esse momento do Botafogo, momento tenso. Desde o início da temporada, o Botafogo fez só besteira. Agora está se acertando. A nossa crítica com ele é exatamente a de trazer jogadores sem nenhum gabarito. Tá? Depois da chegada do Anderson é que mudou um pouco o cenário. Depois da chegada da Future, né, mudou um pouco o cenário. Mas o respeitem o Botafogo desse vídeo vai também para a galera de dentro. Porque os ex-presidentes, os conselheiros, gostam de tumultuar o ambiente. Candidato a presidente do Botafogo que perde, em vez de não atrapalhar, não, eles querem tumultuar o ambiente. Cara, se vocês são vaidosos, não aceitam derrota, fiquem quietos pelo menos, torçam em casa. Mas não, qualquer coisinha que acontece quer tumultuar o ambiente. A última coisa que o Botafogo precisa, meus amigos, é de ambiente tumultuado. Deixa para tumultuar o ambiente quando for campeão da Libertadores, campeão mundial. Podem tumultuar à vontade. Mas nesse momento em que o clube precisa que todo mundo se una, esse blá 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 de fulano é safado, fulano é pilantra, o outro não faz isso, o outro não faz aquilo, isso aí é discurso desnecessário, tá certo? Então, destaque para essa fala do Anderson Moreira. Eu quero destacar também que o Galvão Bueno, confesso para vocês, galera, não gosto, não da pessoa, né? Não conheço, é do narrador mesmo, acho chato, acho que já passou, né? Sei lá, às vezes parece estar um pouquinho fora da casa, mas ele que depois de velho se assumiu como flamenguista, né? Acho que tem que se assumir mesmo, tem essa coisa não, né? Tem que se assumir, tem que dizer para que time torce, tá certo? Ele deixou muito claro assim, a admiração que os grandes jornalistas, né, tinham pelo Botafogo. Né? O Botafogo, até citou o Santos também, eram aquelas equipes que extrapolavam os limites do torcedor. Né? E isso é verdade. Meu pai, que acompanhou o grande Botafogo, né, tricampeão mundial, campeão brasileiro, campeão carioca e Guanabara, porque Taça Guanabara e Campeonato Carioca eram torneios diferentes, para quem não sabe. Né? Não é a Taça Guanabara de hoje, que é dentro do Campeonato Carioca. E esse Botafogo que ganhou tudo, que disputava. Ah, não foi campeão da Libertadores. Estuda um pouquinho, irmão. Estuda um pouquinho, minha querida. No ano em que o Botafogo foi campeão brasileiro em 68, a Libertadores era tão sem importância que as equipes brasileiras nem disputavam. Houve um boicote da CBD, antiga CBF, né, chamava CBD, a Libertadores de 69. Então as equipes não quiseram disputar, para você ver a importância que tinha. Né? Então quem não conhece nada de futebol não dá pra gente ficar discutindo. Os torneios importantes, o Botafogo disputava e ganhava. Tá? Então o Galvão Bueno ele ressaltou essa importância gigantesca do Botafogo para o cenário nacional e internacional do futebol. E o próprio Anderson Moreira disse, né, que quando ele era moleque, o pai dele falava muito do Botafogo. Tá? E era realmente como fosse Barcelona e Real Madrid no início da década desse século XXI, né? Barcelona e Real Madrid, você via de um lado o Ronaldo, do outro o Suker, Zidane de um lado, Ronaldinho Gaúcho do outro. Era como fosse Barcelona e Real Madrid, um Botafogo e Santos. Parava o mundo. Botafogo e Santos foram jogar torneio mundial lá na Venezuela, 1966. Um torneio eliminatório para ver quem disputava
o Mundialito de 1967. Então eram partidas que paravam o mundo, não tinha televisão para todo mundo, né? Uma partida que era na Venezuela não era transmitida para o mundo inteiro, você não tinha ainda esse aparato tecnológico. Mas os jornais falavam só disso. Até porque era a base da equipe bicampeã mundial da seleção brasileira, né? Então foi bom, num programa nacional, ressaltarem, né, para aqueles que são ignorantes ainda, a importância do Botafogo para o futebol mundial, né? E aí, no embalo, alguns outros integrantes da mesa falaram, né, sobre jogadores do Botafogo. O Caio Ribeiro, estou lendo aqui na minha pauta, né, exaltou muito o Chay, é um jogador muito habilidoso, que é o principal ativo do Botafogo, técnico, né? Não se falou tanto do Rafael, porque o Rafael já havia participado de um programa também na Sport TV, né? E dentro dessa fala geral sobre o Botafogo, o Anderson, gato escaldado, né? Quem tem que se empolgar, galera, somos nós, torcedores, né? O torcedor tem que se empolgar, dizer que já subiu, faz piada, faz esquete, sacaneia Vasco, Cruzeiro. Nós podemos. Os profissionais não. Os profissionais têm que levar a sério. Sangue nos olhos, faca no dente. E o Anderson Moreira, gato escaldado, já disputou Série B outras vezes, já ganhou Série B 2 vezes, diz que o número que ele pensa para garantir o acesso é 68 pontos. Não é. Mas é bom que ele pense assim. É bom que ele pense assim. Por quê? Porque o Botafogo precisaria, no mínimo, aí, de 9 vitórias. Né? Nós temos 15 jogos. Então, para 68 pontos, o Botafogo precisaria vencer 9 jogos. Ou ganha 8, empata 3, aquela coisa, né? 9 jogos é mais da metade do que o Botafogo tem a disputar. O Botafogo tem 15 jogos, teria que vencer 9, bem mais da metade aí dos jogos. Bom que o Anderson pense assim. Porque aí o Botafogo entra para ganhar em todos os jogos. Ah, tá faltando 3 jogos, tá com 64 pontos. Não interessa, na cabeça dele faltam 4. Então é preciso ganhar mais 2 jogos no mínimo, né? Então é bom que isso vai reforçar o espírito de competitividade do time, que já está alto e vai crescer mais ainda, porque vem chegando jogadores que são extremamente competitivos. Caso do Rafael, caso do Gatito. Tá? Então vai ser muito importante a manutenção dessa ideia. Se para o Anderson são 68 pontos, excelente. Que sejam 68 pontos. Porque quando o Botafogo for olhar para baixo em termos de G4, já vai estar na liderança na primeira colocação. Comparando com 2015, o Botafogo, nessa 23ª rodada, já era líder. Tinha 42 pontos. Hoje o Botafogo tem 41, é terceiro colocado. Para vocês verem como está bem mais disputado. Né? Como a situação está bem mais disputada. E o Anderson, por fim, falou também do Fernandão. Acho que ontem ficou muito claro que o Fernandão, se não for uma indicação do Anderson, não acho que seja, porque o Botafogo quer o Fernandão há muito tempo. O Botafogo almeja a contratação do Fernandão desde o início da temporada, pelo menos, e o Anderson não estava aqui. Só que, como a oportunidade de mercado favoreceu o Botafogo, o Fernandão está com um valor muito abaixo, e é um jogador valorizado no mercado, o salário dele não era baixo no Goiás, o salário dele não era baixo no Bahia, né? Um jogador que atuou há pouco tempo no Fenerbahçe, da Turquia. Então, é um jogador com valor de mercado e que perdeu esse valor devido ao ano parado, né? A questão do doping. Então, a oportunidade de mercado para o Botafogo é ideal. O Botafogo não vai pagar nada. Né? E se o jogador se preparar, for punido, o Botafogo não perde nada. Mas é uma aposta para 2022 e é uma aposta com a assinatura do Anderson Moreira. Ele quer o Fernandão. Por quê? Porque jogou com ele no Goiás e no Bahia. E teve excelentes momentos com o Anderson Moreira no Bahia. Né? Ao contrário do que muita gente pensa, não sei de onde tiraram isso, que ele é problemático, só porque o cara é grande e forte é problemático. Nunca ouvi nada sobre o Fernandão. O doping dele, para quem não sabe, foi para emagrecer. Ele tomou um remédio para emagrecer. Tem nada a ver com entorpecente, tem nada disso. Tá? Então, para esclarecer essa questão do Fernandão, também é um jogador que agrada ao Anderson Moreira. Tá certo, galera? Bom, nosso plantão um pouquinho mais longo, né? A gente falando aí sobre essa abordagem do programa Bem Amigos acerca do Botafogo. A gente fica por aqui. Tem um vídeo bem especial na parte da tarde, tá certo? Da Thaís. Ela vai fazer uma análise tática interessantíssima. Vocês aguardem. Mas eu fico por aqui. Me sigam no Twitter. Vocês estão vendo aí abaixo o Gui Cardoso84. Lá no Twitter também sigam o Michael Martins com 2 T's e 2 S. Tá certo, galera? Um grande abraço e saudações alvinegras. Fui!